Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume, uma nova série do Alimento Diário, e essa série é intitulada Palavra, Vida e Edificação, onde nós vamos ver os escritos de João, o Evangelho de João. O título desse primeiro volume do Alimento Diário: Não desperdice o seu tempo. E a primeira semana é Uma Visão de Águia. O título da segunda-feira: Crer 100% na Palavra do Senhor. E o versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tua infinita misericórdia. Obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado, essa palavra que tem operado eficazmente em nós. Senhor, que a tua luz brilhe constantemente em nossa vida, para que a sua palavra seja recebida com fé nos nossos corações, para que a sua palavra seja obedecida, para que a sua palavra frutifique na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. O nosso desejo, Senhor, é te agradar, é te servir de acordo com a tua vontade. Por isso hoje e até a tua volta nós te rogamos, fala conosco, amado Senhor, que a tua palavra seja forte, brilhe na nossa vida como uma candeia, mostrando-nos o caminho, a direção para o teu reino, a direção da tua vontade, a direção que te agrada. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui e humildemente te rogamos, Senhor, continua conservando-nos em ti até o fim. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, eu vou tentar hoje, essa semana do Alimento Diário tem muita riqueza, eu vou tentar hoje tocar em alguns pontos, ser rápido, né, para não falar muito, mas realmente, irmãos, nós precisamos entrar nessa palavra, meditar diante do Senhor, mergulhar nela, imergir, para que o Senhor nos ilumine. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, irmãos, meditando, ruminando, isso faz, irmãos, com que cada vez mais nós absorvamos o falar do Senhor. As coisas vão ficando mais claras. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós ouvimos uma palavra, nós lemos o Alimento Diário, a imersão, enfim, nós lemos assim muito rápido e passa às vezes só na nossa memória, ele não penetra no nosso coração, não cria raízes. Por isso que é importante, com relação à palavra de Deus, gaste tempo. Isso é muito importante. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, o título da segunda-feira é Crer 100% na Palavra do Senhor. Então, veja só, nós sabemos, irmãos, o princípio em Isaías de que tudo que sai da boca do Senhor é para realizar a sua vontade, certo? Agora, veja só, e isso, irmãos, é algo que nós precisamos entender. A palavra de Deus, irmãos, vamos retomar, vamos lá para o Jardim do Éden, vamos considerar algumas coisas ali. A palavra de Deus, irmãos, o que tem acontecido muitas vezes hoje no cristianismo? Nós apreciamos a palavra de Deus, nós discutimos sobre a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus. Então hoje tem escolas de teologia, formulam-se teorias sobre isso, sobre aquilo. E tudo isso, irmãos, é lógico, pode ser feito, mas nunca se deve esquecer o principal. A palavra de Deus, ela não é só para ser apreciada, não é para ser discutida. A palavra de Deus, ela é primeiramente para ser obedecida. E muitas vezes, nessa história de apreciar, de discutir, de formular teorias, nós nos esquecemos de
obedecer a palavra de Deus. E muitas coisas que o Senhor fala, nós deixamos passar. O Senhor disse para o homem no jardim do Éden: você pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Veja, irmãos, essa palavra, ela é para ser obedecida. Ela não é para ser discutida. Ela não é para ser simplesmente apreciada. Ela não é para ser simplesmente estudada. Ela precisa ser obedecida. E o que aconteceu? Quando Satanás entrou na jogada, no capítulo 3, ele faz Eva, primeiramente, duvidar da palavra de Deus. E como ele faz isso? Discutindo e abrindo parênteses na palavra de Deus. Será que é isso? Não, olha só, veja só. Deus sabe que se você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai se tornar como ele. Veja, então ele começa a discutir a palavra de Deus, e ali nessa discussão, o que entra? Entra a dúvida. O modo que Satanás opera é sempre assim. Começam-se a discutir a palavra de Deus, ali entra a dúvida. É igual um vírus. Você está andando, coronavírus, você estava andando na rua, você não sabia de onde você tinha pego o vírus. Você não sabia se tinha pego conversando com alguém, se tinha pego no ar, se tinha pego, às vezes, em alguma coisa que você tocou, depois levou a mão, a boca ao nariz. Você só sabia que você estava com o vírus quando você começa a sentir os sintomas. E aí, irmãos, já pode ser tarde demais. Outro ponto importante, irmãos. Por que nós precisamos crer e obedecer a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai nos dar a direção e ela sempre vai nos livrar da morte. A palavra de Deus é para nos dar vida. A palavra de Satanás causa dúvida e a consequência é a morte. Você nunca mais é do jeito que você era antes, quando você cria e obedecia a palavra de Deus. O interesse de Deus, irmãos, quando Ele fala, é sempre nos conduzir de acordo com a sua vontade e sempre nos livrar do caminho da morte. Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a mergulhar na palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus e principalmente obedecer a palavra de Deus. Então lembre-se, o principal é obedecer. Vou dar um exemplo, irmãos, um exemplo para ficar bem claro. Imagine que você chegou, trabalhou 12 horas, você chega cansado no sol. Primeiro, você não bebeu água o dia inteiro, como se isso fosse possível, não? Mas imagine essa situação. E aí, a primeira coisa que você quer quando você chega em casa é um copo d'água, né? Talvez uma jarra de água. E aí, imagina, alguém pega um copo d'água, você pede para a pessoa, me dá um copo d'água, por favor. A pessoa pega um copo d'água e ela começa a dizer assim: olha só, esse copo d'água, veja só, é transparente, olha, não tem cor. Olha, você bebe também não tem gosto. Olha, tem 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio. Olha só, você coloca isso aqui no congelador, vira gelo, fica sólido. Você esquenta, fica gasoso. Você está entendendo? Começa a falar de água. Para aquele que estava com sede, falar sobre a água ajudou? Não. O que ele precisa? Ele precisa beber. Entende, irmãos? E muitas vezes nós somos assim. Nós falamos sobre a palavra de Deus. Nós sabemos os versículos, mas nós não bebemos. Nós não mergulhamos nessa palavra de modo que ela mude a nossa vida. Esse é um ponto, irmãos, muito importante. Então, obedecer é como você tomar a água. Veja, eu vou ler aqui na página 8, a partir do 2º parágrafo. Eu vou ler o 2º e o 3º parágrafo. Como é importante, irmãos, nós crermos e obedecermos a palavra de Deus. Adão e Eva, quando estavam no jardim do Éden, eram totalmente simples
e obedientes a tudo o que Deus falava. O falar de Deus era-lhes vida, saúde e direção. A serpente, porém, veio colocar dúvida sobre a palavra de Deus. Satanás colocou na mente de Eva só 1% de dúvida ao perguntar: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Bastou uma pergunta, pois o inimigo sabia que, apesar de Eva ser fiel e obediente a Deus, se conseguisse colocar em sua mente apenas 1% de dúvida quanto à palavra de Deus, estaria tudo acabado. Ao aceitar a argumentação de Satanás, Eva começou a duvidar da palavra divina, causando então a desconexão entre o homem e Deus. Não permitamos que Satanás coloque em nós nem 1% de dúvida quanto à palavra de Deus. Creiamos 100% em sua palavra. Se identificamos a palavra como vinda de Deus, não duvidemos nem questionemos, mas vamos recebê-la com a simplicidade de uma criança. E aí, irmão, cita no Alimento Diário o que o Senhor tem feito no nosso meio com os nossos adolescentes. Como de forma simples eles têm recebido a palavra e eles têm saído e muitas coisas têm acontecido. E agora, irmãos, eu quero tocar especificamente num ponto. É a questão da palavra profética. Veja o que nós precisamos entender. A palavra profética, irmãos, é a misericórdia de Deus para cada um de nós. A palavra do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escrevia as cartas às igrejas, e ele não escreveu apenas as cartas que hoje nós conhecemos, que hoje estão na Bíblia, mas escreveu outras cartas. Quando ele escrevia, irmãos, isso era a palavra profética para o momento, era a direção que Deus estava dando às igrejas. Então, dentro da palavra de Paulo, que era inspirada por Deus, havia o quê? O que ele fala a Timóteo quando ele estava em Éfeso. Havia a economia de Deus. Então, a palavra de Paulo, ela visava produzir a economia de Deus na fé. O que é a economia de Deus? É o plano de Deus. Ou seja, ele visava que a pessoa que recebesse a palavra não ficasse apenas discutindo, com teorias, estudando, mas principalmente que essa palavra fosse obedecida, porque uma vez recebida com fé, essa palavra gera então o que nós vemos que Paulo falou aos Tessalonicenses. Ela produz frutos, ela opera, eficazmente nos que creem. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber o seguinte, que o que estava acontecendo na igreja em Éfeso, e ali Paulo ele envia Timóteo, veja só, vou ler os primeiros versículos de 1 Timóteo. Então ele envia Timóteo e ele diz assim: eu te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, versículo 3 de 1 Timóteo, para admoestardes a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O que é o serviço de Deus na fé? A economia de Deus na fé. Quer dizer, quando eu creio na palavra de Deus, então é produzido em mim a economia, o plano de Deus. Eu fico mais perto da grande salvação que eu vou mostrar para vocês nos próximos versículos. A função da palavra profética é essa. E ela não é algo de um homem, irmãos. Ela vem correndo lá de Gênesis até o fim, Apocalipse, e vai correndo durante o tempo, até o nosso tempo. E é a direção, a misericórdia de Deus para nós, mostrando a direção para que nós não nos percamos com fábulas, genealogias, discutindo a palavra de Deus, sem obedecer à palavra de Deus. Veja só, irmãos, ele ainda diz assim, Paulo: o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé, sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, ou seja, desse falar, daquilo que Paulo estava falando. Perderam-se em loquacidade frívola,
Por que você se perde em loquacidade frívola? Porque você perde o centro. A palavra loquacidade é você ter a capacidade, a oratória, eloquência. E frívolo é algo superficial, é algo fútil. Por quê? Porque você perde o centro da vontade de Deus. Não produz mais, você acabou se desviando do que é central. Então a palavra profética, irmãos, é a misericórdia de Deus para nos fazer permanecer naquilo que é central, principalmente na vontade de Deus para cada época. E qual é a vontade de Deus hoje, irmãos? A vontade de Deus hoje é voltar, é que nós preguemos o Evangelho para o maior número de pessoas possível, o Evangelho da graça e o Evangelho do reino, para que o Senhor então possa voltar, para que mais pessoas possam ser salvas, pelo menos do lago de fogo. E ainda falando sobre a palavra profética, irmãos, agora para encerrar, veja esses versículos de Hebreus 2. Olha só, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então veja, ele não fala das verdades escritas, ele está falando das verdades ouvidas. Então essa aqui é a função da palavra profética, irmãos. É dar a direção para que você não se apegue a algo que vai fazer você se desviar da vontade de Deus, se desviar daquilo que Deus quer hoje. Então, irmãos, hoje nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E veja o versículo 3. Ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. A palavra profética, então, ela vem para nos levar para a grande salvação. É a economia de Deus. Lembra o que Paulo falou? Produzir a economia de Deus. O que é a economia de Deus? É o plano completo de salvação de Deus para o homem. É a tão grande salvação. É a salvação do corpo, alma e espírito. Se nós negligenciarmos isso e nos perdermos em outras coisas, nós vamos perder a linha da vontade de Deus, a qual, veja só, versículo 3, continuando, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Isso aqui, irmãos, é a palavra profética, é o sentido da palavra profética. Ela vem inicialmente do Senhor. Ela não vem de um homem, ela é dada por Deus. A qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem são esses? São os apóstolos. Então o Senhor Jesus veio e ele falou, e após o Senhor Jesus ter morrido, ressuscitado e ascendido, quem continuou com a palavra foram os apóstolos, Pedro, João, Mateus, enfim. Só que isso, irmãos, essa linha da palavra profética não termina ali. Por isso, se você quer observar o que de fato é a palavra de Deus, veja, olha o que fala, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles. Com quem? Com aqueles que, Pedro, João, enfim, com aqueles que estão, aquele que fala a palavra profética, irmãos, Deus dá testemunho junto com ele por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, não está fugindo da vontade de Deus, pelo contrário. E a grande prova, irmãos, é todos os sinais que nós estamos vendo acontecer. Então agora eu posso terminar esse áudio lendo na página 9 o último parágrafo. Aqui está falando do que está acontecendo com os adolescentes. Por eles receberem com simplicidade a palavra de Deus e saírem, irmãos, pregando o evangelho, a vida deles tem mudado. Então veja que, se você ler, o texto integral do Alimento Diário, você vai entender melhor. Vou finalizar com a página 9, o último parágrafo. Esse é um dos milagres que o Espírito está operando em nossos dias. Diante desses milagres, o que devemos fazer é cooperar com o Senhor.
Vamos buscar adolescentes nas ruas, os colegas de nossos filhos, vizinhos, amigos e trazê-los à reunião. Se o levarmos para uma reunião religiosa, não haverá interesse, mas se forem conduzidos à imersão na palavra, eles tocarão na palavra que é espírito e vida e levarão um choque espiritual. Isso mudará sua vida e os fará permanecer na igreja. A taxa de crescimento da igreja aumentará muito daqui para frente com a presença dos adolescentes. O que precisamos é ser simples e obedientes à palavra de Deus. Por que ele fala isso? Porque é exatamente, não adianta você chamar as pessoas e falar sobre a água. As pessoas precisam beber a água, é isso que ganha as pessoas, como em João 4. Quando a mulher tocou na água viva, ela foi ganha e ela saiu também para ganhar as pessoas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Nós estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.